Pessoal, olha aqui, ó. Revisando a aula passada, olha o que a gente viu aqui que é importante. A geometria da molécula. E a geometria é fácil porque a gente só vai ver de 2 a 5 átomos. Tá? É sempre fácil. A2 é sempre linear. A5 é sempre tetraédrica. Aí vai variar 3 e 4. 3 e 4 se sobra elétrons ou se não sobra elétrons no elemento central. A geometria é importante porque ela vai ajudar a descobrir moléculas com polos. Ou seja, quando eu falo de polos, eu estou falando de polo positivo e de polo negativo. Então, se eu estou falando de polos, eu estou falando de moléculas, tá? Se eu estou falando de moléculas, eu estou falando de ligação covalente. Lembrando que a ligação iônica, ela não forma polos, porque já formam cargas. E a polaridade, ela vai interferir aqui, ó, nas forças, tá? Essas forças são duas. A que acontece dentro da molécula, tá? As forças intramoleculares, que é a própria ligação covalente, tá? Isso aqui é a interferência grande. E aqui nós vamos ver agora, que são as intermoleculares, tá, pessoal? Ó, intermoleculares tem duas, tá? Aquelas que nós vamos focar quando a molécula é polar e quando a molécula não é polar. Quando ela é polar, ela vai formar em duas, de polo permanente. Nós vamos ver tudo isso detalhado. E nós vamos ver ligação de hidrogênio, antiga ponte de hidrogênio. E a polar, nós vamos ver de polo induzido ou força de Van der Waals. Tudo isso aqui, ó, vai interferir nos assuntos que mais caem no Enem, que são propriedades físicas das moléculas. Quando eu falo propriedades físicas, eu estou falando de ponto de ebulição e eu estou falando ponto de fusão, tá? Então, resumidamente, o que a gente viu, a gente vai ouvir agora forças intermoleculares, tá? Então, vamos lá. O que são forças intermoleculares? São as ligações que resultam da interação entre as moléculas. Pessoal, veja bem, olha aqui, ó. Nós vimos que as quatro forças naturais são elas: a gravidade, tá? A gravidade, a força eletromagnética, tá? A força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essa força eletromagnética aqui, pessoal, é o que é responsável pelas interações entre moléculas. Espera aí, se são interações eletromagnéticas, eu preciso do positivo atraindo o negativo. Presta atenção, positivo atraindo negativo. Aí, se eu tenho uma molécula polar, que naturalmente ela já tem polos, fica fácil, porque o negativo dessa parte da molécula vai atrair o positivo da outra molécula. Então, vai fazer uma interaçãozinha aqui, ó, e vai fazer assim mais ou menos aqui, ó. E assim sucessivamente, esse positivo vai atrair o negativo daqui, e assim você vai tendo essas interações. Agora, quando a molécula não é polar, quando ela não tem polos, e aí? Se ela não tem polos, como que ela vai fazer a interação eletromagnética? Então é esse o raciocínio que a gente vai ver aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, de polo permanente, de polo induzido, força de Van der Waals, mas também tem forças de London, tá? É outro nome também. Van der Waals cai muito mais, London faz tempo que não cai. E ponte de hidrogênio. Então é isso que a gente vai ver agora. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. De polo permanente. Olha o nome. Significa dois. Polos, negativo e positivo. Então são dois polos. Esses dois polos, eles são permanentes. Por que eles são permanentes? Porque a minha molécula, ela é polar. Se ela é polar,
ela sempre vai ter polo positivo e negativo. Professor, por que que tem polos positivo e negativo? Por causa da diferença de eletronegatividade. Vamos lembrar lá a frasezinha lá de novo? Ó, fui ontem no clube bronzear e saí com uma pele horrível, onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, quando eu falo que tem polos, permanentemente vai ter polos. Não tem como sumir esse polo. Não tem como eu pegar uma pilha e fazer sumir os polos. Sempre vai ter polos. Então a interação ela vai ser aqui, ó. O negativo interage com o positivo interage com o negativo e você fica nessa interação. Como que chama essa interação? De polo, de polo. Por que de polo? Porque são os dois polos interagindo com os outros dois polos. E eu chamo de permanente, por quê? Porque sempre vai ter esses polos. Diferente da apolar, tá? A apolar eu não tenho polos. Ó, aí é o nome, dipolo induzido. Eu vou ter que induzir a formação de polos. É o que a gente vai ver. Então é uma molécula polar, sua extremidade negativa pega a extremidade positiva e assim vai. Isso aqui a gente chama de força eletromagnética. Beleza? Agora vamos... Aí, ó. Se você analisar, você tem essa nuvem aqui, ó, são os elétrons. A parte negativa está puxando a parte positiva. Não quebra, são interações, são forças de atração. Não chega a quebrar, tá? Então, quando ela aproxima aqui, ó, como aqui é negativo e aqui está positivo, ó, os opostos se atraem. Esse aqui vai atrair o amarelinho, e esse amarelinho vai atrair o vermelho, e assim você tem milhões e milhões de moléculas se interagindo, através da frase, os opostos se atraem, tá? Então, tá aí, as interações, tá? É mais ou menos isso aí, ó. A molécula tem a sua rotação, tá? E como ela tem a sua rotação, o positivo sempre vai atrair o negativo. Então, tá aí, ó. Não importa se é uma molécula, se são duas, se são milhares de moléculas, elas sempre vão se organizar, um positivo atraindo o negativo, tá? Então, vamos para cá. Dipolo induzido. Pessoal, dipolo induzido é mais difícil. Por quê? Porque não tem polos. Então, como que essa molécula vai atrair essa molécula se não tem polos? Aqui eu estou considerando toda negativa, por quê? Porque ligação química é a ligação entre elétrons. Elétron é negativo. Então, eu posso considerar que tudo é negativo. Como que negativo atrai negativo? Tem jeito? Não, não tem jeito. Isso não existe, negativo atrair negativo. Isso aí contraria a lei da física, tá? Mas, olha o que acontece aqui, ó. Se durante uma fração de segundo, essa nuvem, né, a nuvem de elétrons, estiver mais deslocada para um dos extremos da molécula, eu posso dizer que foi criado um dipolo induzido. Isto é, por um pequeno espaço a molécula possui polos. Pessoal, a molécula ela tem mais de 4 tipos de movimento. Ela vibra, ela rotaciona, ela translada e ela interage com outras moléculas. Ela tem esse movimento. Então, ou seja, esse movimento aqui, ó, da primeira imagem. Aqui tem polos, mas vamos supor que não tem polos. Ou seja, ela está sempre em movimento. Essa nuvem aqui, ó, ela sempre está em movimento. Então, imagina você pegar alguma coisa, um barbante, amarrar, por exemplo, amarrar um apagador e rodar. Quando você roda, você não roda perfeito, porque você não é uma máquina. Vai chegar um momento que vai estar deslocado mais para um lado do que para o outro. Então, veja bem, vamos desenhar aqui. Polo positivo, polo negativo. Quando não tem polos, eu faço a nuvem representada assim, porque não tem polos. Tem movimento, vai movimentando. O negativo vai movimentando. Ora ela está mais para um lado, ora está mais para o outro. Mesmo tendo a mesma eletronegatividade. Por exemplo, hidrogênio e hidrogênio tem a mesma eletronegatividade. Então, nenhum átomo vai puxar o elétron mais para ele. Como aqui acontece. Como aqui acontece, naturalmente aparecem os polos. Aqui não acontece. Mas, como eu te falei, as moléculas têm movimento. Esse movimento pode
mesmo que de maneira instantânea, deslocar os elétrons mais para o outro, formando um polo negativo e um polo positivo. Pelo próprio movimento das moléculas, pela própria energia cinética. Vamos lembrar aqui, ó, energia cinética. Pela própria energia cinética das moléculas, elas se movimentam, e esse movimento faz os elétrons, mesmo que em segundo, deslocar mais para um lado. Pessoal, veja bem, quando eu pego um corpo carregado positivamente ou negativamente, não interessa, e vou aproximar ele de um corpo que está neutro. Isso aí é eletrostática. Vamos lá na física. Todo corpo carregado atrai um corpo neutro. Mas que isso, professor? Você acabou de falar que os opostos se atraem? Então você está falando que um corpo positivo vai atrair uma carga zero? Sim, sabe por quê, pessoal? Olha aqui, ó. Quando esse positivo ele aproxima disso aqui, o que, que vai acontecer? Vai ocorrer uma polarização das partículas. Aqui os elétrons vão ficar de um lado e os prótons vão ficar do outro. Por que, que aqui fica o negativo? Porque aqui está positivo. Então, se eu aproximo o positivo, ele tenta puxar os elétrons. É lógico que não vai conseguir, porque eu só estou aproximado. Se eu colocar em contato, aí sim o elétron vai passar. Aí, lembra que são 3 processos de eletrização? Atrito, contato e indução. Estou fazendo uma indução aqui. Então, o que, que eu fiz aqui quando eu aproximei a parte negativa? Eu fiz uma polarização. Ou seja, eu criei um polo negativo e um polo positivo. Ou seja, eu induzi, por isso aqui está carregado. A mesma coisa aqui. Essa molécula, pelo movimento dela, criou cargas, criou polos. E esse polo vai induzir essa molécula a criar polos também. Pronto, isso aí é uma reação em cadeia. Eu preciso só de uma, mesmo que seja por milésimo segundo, criar polos pelo movimento que ela faz. Criou polos, ela faz isso com bilhares de moléculas, de maneira induzida. Vamos ver aqui como acontece aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei aí. Aqui. Aqui eu tenho uma molécula sem polos. Apolar, pode perceber aí, ó. Ou seja, a nuvem, ela não está deslocada mais para um lado, mas ela fica em movimento. É esse movimento que eu estou falando. Então, se você pode ver, que vai chegar um momento que ela aproxima mais de um lado do que do outro. Então, nesse momento que ela aproxima mais para cá, aqui fica negativo. E aqui fica mais positivo. É aí que ela começa a induzir a outra parte, como fosse a indução. Se eu pego, por exemplo, esse bastão aí, ó, que é negativo, e aproximo, ele vai ter uma polarização de cargas. Positivo de um lado, negativo do outro, e ocorre uma atração. Ou seja, um corpo carregado pode atrair um corpo neutro. É a mesma coisa ali da molécula, tá? Então, é mais ou menos isso que ocorre. Tá aí, movimento, vai chegar o momento que vai ocorrer a polarização. Beleza? Essas são as duas principais forças, tá, pessoal? Quando acontece com a polar, por isso que eu chamo de polo induzido. Por quê? Porque eu criei 2 polos de maneira induzida. Induzida por quem? Para a primeira molécula que, pelo movimento da nuvem, criou esses polos. Aí ele induziu as outras moléculas. Aí o que eu espero dessa interação? Fraca, extremamente fraca, porque ela foi criada de maneira induzida, então rapidamente ela se quebra. Aqui a interação ela já é bem mais forte. Por quê? Porque ela já criou de maneira permanente. Agora, essas duas são a base central, mas agora tem a ligação de hidrogênio. O que é essa ligação de hidrogênio? É um caso de dipolo permanente. Ocorre em moléculas polares. Tá? Por que ela é tão especial? Porque observou, olha aqui, ó, vamos ver aqui um negócio aqui. Observou que as pontes de hidrogênio, elas são mais intensas que as forças de polo permanente.
e bem mais intensa do que a dipolo induzida. Por exemplo, olha aqui, olha esse gráfico aqui. Eu tenho a temperatura no eixo Y e a massa no eixo X. Tá? Então vamos analisar aqui. Ó. Eu vou pegar o hidrogênio, tá? O hidrogênio, e vou reagir com os parentes próximos do oxigênio. Da mesma família, tá? Praticamente. Aqui é oxigênio, tá? Enxofre, selênio, telúrio. Ou seja, da mesma família 6A, tá? O que acontece? Quando ocorreu com enxofre, com o selênio e o telúrio, o gráfico ele não subiu tanto. Ou seja, a temperatura ficou mais ou menos parecida com o outro. Aqui a temperatura ficou um pouco maior do que essa, porque pela massa molar. Todo mundo sabe que quanto maior a massa molar, mais energia eu vou precisar para quebrar isso aí. Né? Bate num gordo para você ver, não tem graça, parece que não está sentindo dor. Agora bate nesse aqui, você vê, uma surra que dá, um murro e já desmonta. Gente. Agora, quando misturou com o oxigênio, pessoal, olha o ponto do gráfico. Ele subiu, aí olharam assim, falei, peraí, ué. Os parentes mais próximos, a linha é normal, está crescendo, porque está crescendo a massa molecular. Aí do oxigênio, que eu esperaria que o gráfico seria para cá, porque a massa molecular do oxigênio é menor do que dos outros três, é bem menor, então eu esperaria o ponto aqui, o ponto lá em cima. Peraí, será que acontece com outras? Sim, eles observaram que acontece com as outras. Ou seja, dentro da ligação de hidrogênio, o hidrogênio, quando ele liga a esses três átomos, que são os mais eletronegativos, a gente chama de FON. O que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, toda vez que o hidrogênio se liga ao flúor, ou, por exemplo, ao flúor, HF, ácido fluorídrico, as interações são fortíssimas. Quando se liga ao oxigênio, por exemplo, a água, as interações são fortíssimas. Quando se liga com a amônia, por exemplo, NH3, as interações são mais fortes. Ou seja, é um dipolo permanente, pessoal? Sim. Porém, nesse caso aqui, as forças são mais acentuadas. Se elas são mais acentuadas, então eu tenho que especificar. Por exemplo, a água, se você observar, o gelo boia na água. Se o gelo é água, por que o gelo boia na água? Tá, porque o gelo é menos denso, por isso que ele sobe. Mas por quê? Por causa das interações de hidrogênio. Quando está resfriando, olha para você ver. Na física, a gente tem uma matéria chamada dilatação térmica, onde os materiais aumentam de tamanho quando aquece e diminuem de tamanho quando resfria, exceto a água. A água de 4 a 0, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, ainda não. De 4 a 0, de 4 a 0, eu estou resfriando. O que eu esperaria que o volume da água fizesse? Diminuísse. Porque eu estou resfriando, o volume diminui. Não. A água é aumentar de volume. A gente chama de dilatação anômala da água. Vocês já ouviram isso alguma vez na vida? Dilatação anormal. Anormal, não é normal. De 0 a 4, de 0 a 4, estou aquecendo. O que eu esperaria para todas as substâncias? Que o volume aumentasse. Gasolina, amônia, qualquer substância. A água não. De 0 a 4, em vez de o volume dilatar, ela faz diminuir. Aí, nós vamos aqui, ó. O que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume. Se o volume de 4 a 0 graus, o volume era para diminuir, porque eu estou resfriando. Mas o volume faz aumentar. Então o volume, faz aumentar. Então a densidade faz o quê? Diminuir. Então por isso que quando o gelo vira gelo, ele sobe. Por isso que a cerveja, por exemplo, quando é colocada no congelador, a tendência dela é estourar. Quando coloca, por exemplo, em garrafa de vidro, provavelmente ela vai estourar se você deixar muito tempo. Por quê? Porque a cerveja tem muita água. A graduação da cerveja, a padrão, é em torno de 5%, ou seja, 95% é água. Aí você está resfriando ela, se for com vodka, por exemplo, o vodka é 40%, tem muito álcool. O álcool, o que é o álcool? Se você resfriar, o volume diminui. Se você aquecer, o volume aumenta, como todas as outras substâncias, exceto a água. Então, quando você coloca a vodka no congelador, mesmo cheia, ela não vai estourar, porque o volume faz comprimir.
E fora que o ponto de fusão da vodka é menos 5 graus Celsius, então não chega a congelar. Já a água, de 4 a 0, o volume faz aumentar, a densidade diminui, aí o volume aumenta. Se o volume aumenta, vai para onde esse líquido, se está lacrado? Ela começa a pressionar o vidro até romper o vidro. Tá? E essa dilatação anormal, ela é explicada por quê? Por causa das ligações de hidrogênio. Pessoal, é por causa dessa dilatação anormal que existe vida marítima em países onde a temperatura chega a menos que 0. Na Antártica, no Alasca, Groenlândia, tá? Ou seja, no extremo norte e no extremo sul do mundo. Por que era para congelar todo o mar, todo o oceano? E eu só congela a superfície, você pode ver. Os icebergs, as geleiras só ficam na superfície. Por que não congela lá embaixo? Porque o certo é congelar de baixo para cima, porque a parte de frio fica embaixo. O quente é que sobe. Se você aquecer o ar, sobe. Então por quê? Por causa dessa dilatação anormal. Quando começa a sair do verão e vai para o inverno, resfria. Quando vai de 4 a 0, o volume da água que está gelando lá embaixo, ela faz aumentar, porque eu estou resfriando. É uma dilatação anormal. Aí o que acontece com a densidade? Diminui. Aí a água extremamente gelada, ela sobe. Quando ela sobe e chega a 0, ela congela na superfície todinha. E o gelo é um excelente isolante térmico. Se você deixar a sua geladeira com muito gelo, o consumo de energia vai lá para cima, porque o gelo é um péssimo condutor. O que é um péssimo condutor? Demora para aquecer e demora também para resfriar. Os iglus, que são aquelas casas onde quem vive na Antártica, por exemplo, é feito de gelo. Por quê? Porque o gelo é isolante. O calor que está lá dentro das pessoas, da fogueira que você vai fazer, o gelo não vai deixar sair aquele calor. Porque ele é um isolante térmico. Quanto? Falta 15? Dá para fazer até fio com 15. Vamos lá. Aí congela só em cima. Aí embaixo, por gelo ser isolante, ele não permite que o calor seja transferido. Aí você tem a água embaixo, possibilitando a vida marinha. Tá? Na física, todo mundo fala de dilatação, mas não fala o porquê. O porquê está aqui, ó. Ligação de hidrogênio, tá? Então tá aí, ó, as ligações de hidrogênio, tá? Bonitinho. Aí, as moléculas, quando começa a aquecer, elas começam a ganhar energia cinética. Eu estou aquecendo e ela ganha mais energia cinética. E eu preciso de muito aquecimento para quebrar, no caso da água, 100 graus Celsius, tá? Se dissolvermos um composto que tem íons na água, isso aqui é importante, porque faz parte da água. Pessoal, se eu estou falando de íons, eu estou falando de cargas. Quando por exemplo, o sal, você pega o sal, mistura lá e vai formar Na+ e Cl-. O Na+ e o Cl-. Essas aqui são as moléculas de água, H2O. Quando começa a dissolver, o que acontece? A parte positiva vai atrair a parte negativa da água. Vamos fazer isso aqui? Olha aqui, ó. Então imagina o Na+. Esse Na+, ele vai ser em volta das moléculas de água, tá? Lembrando que o oxigênio é negativo e os hidrogênios são positivos. Então vai haver essa interação. Já no caso do cloro, o que vai ocorrer? É o contrário, é o hidrogênio que fica em volta desse cloro, tá? Isso aí tem um nome. E presta atenção nesse nome, tá? A gente chama de solvatação. Então o que é a solvatação? É quando eu dissolvo um sal, por exemplo, ou uma substância que tenha íons, e a água vai circular esse íon, tanto o positivo quanto o negativo. Por quê? Porque a água tem polos.
Né? A mesma coisa que você deixar um filetinho de água aqui, ó, da torneira descer, aí você pega um bastão positivo, o que que acontece? A água, ela faz uma curvinha. Por quê? Porque ela tem polos. Se eu estou carregando o bastão positivo, o oxigênio tenta ir atrás desse bastão positivo. Por que o oxigênio? Porque o oxigênio ele é negativo, tá? Para a gente encerrar, forças intermoleculares e ponto de ebulição. Pessoal, quanto mais forte a atração entre as moléculas, maior a quantidade de energia que eu tenho que usar para separar. E maior a temperatura de ebulição. Então, veja bem, qual que é a ligação mais forte que nós vimos aqui? Ligação de hidrogênio, tá? Chamada antigamente de pontes. Então essa é a mais forte. Então eu espero que o ponto de ebulição dela seja o mais alto. Depois vem o dipolo permanente. E por último, o dipolo induzido. Aí por isso que é interessante aqui você estudar a polaridade. Porque você precisa saber se uma molécula é polar ou não, para saber se ela faz DDP ou se ela faz DDI. Por exemplo, ele te dá a água, ele te dá o CH4 e ele te dá o SO2, por exemplo. Ele te dá essas três moléculas e pergunta qual que é o ponto de ebulição maior. Então você precisa saber qual molécula é polar ou não. Por quê? Porque se ela for polar, eu vou analisar se ela é DDP ou se ela é ligação de hidrogênio. Lembrando que hidrogênio se liga ao FON. Então eu vou deixar aqui. Ou se ela é apolar. Então, por exemplo, a água, não pode esquecer isso aí. A água ela é sempre polar e ela sempre realiza ligação de hidrogênio. Então o ponto de ebulição da água é o maior de todos. Por quê? Porque ela é uma ligação de hidrogênio. Quando eu vejo esses dois aqui, lembra, todo hidrocarboneto é apolar, tá? Todo hidrocarboneto é apolar. E o SO2, professor, eu não lembro, tem que fazer. Vamos lembrar aqui, ó, o SO2, vamos fazer aqui. Vou fazer a ligação aqui, ó. Tá? O certo é isso aqui. Mas não interessa o certo, eu quero saber a polaridade. Não precisa ficar perdendo tempo com coisa boba. Quem vai, para eu saber, eu tenho que ir lá pelo vetor. Vamos lembrar do vetor? Se o vetor for igual a zero, é apolar. Se o vetor não for zero, ela é polar. Então eu tenho o SO2. O S está aqui e o O está aqui. Então o oxigênio é maior. Então vai do menos para o mais, do menos para o mais. Professor, cancela. Se cancela é apolar. Mas aí, por isso que antes da polaridade, você também tem que saber o quê? A geometria. Geometria de 3 átomos, ou sobra ou não sobra. Se sobra, ela é angular. Se não sobra, ela é linear. E ela vai sobrar, porque o enxofre tem 6 elétrons, ela vai sobrar. Se ela vai sobrar, olha aqui, ela é angular. Porque ela está sobrando. Se ela é angular, vou fazer o vetor de novo. Se você observar, o vetor não vai cancelar. Porque um vetor que faz isso, vai dar uma resultante para cá. Então esse aqui é o meu jeito errado, se eu não sei geometria. Tá? Então aqui, o meu vetor aqui, ó, ele não pode dar zero. Mas de jeito nenhum. Então essa molécula aqui, ela é polar. Se ela é polar, eu vou analisar se ela é DDP ou LH. Ligação de hidrogênio. Nem hidrogênio tem, então ela é DDP. Então vamos pela ordem. Primeiro, quem é ligação de hidrogênio? É a água, é o maior de todos. Depois o DDP, que é a minha molécula polar, o SO2. E por último, o meu DDI, que no caso aqui é o CH4. Então, se eu for ver o ponto de ebulição dos três, a água vai ter um ponto de ebulição maior, porque é mais difícil de quebrar essas interações que são mais fortes. Número 1, vamos lá. Na seguinte estrutura está representada a molécula de água, né?
unidas entre si por, olha que bobeira. Né? E tem gente que é uma questão dessa. Agora ficou fácil porque a gente acabou de ver, mas não pode esquecer. A água sempre vai fazer ligação de hidrogênio, tá? Dificilmente vai cair o nome ponte, tá? O CO2, no estado sólido, o gelo seco, para quem não sabe, né, o gelo seco é o gás carbônico sólido, passa diretamente do estado gasoso em condições ambientais. A gente chama isso de sublimação, sólido para o gasoso. Por outro lado, o gelo comum, que é a água, derrete nas mesmas condições, a qual passa do estado gasoso a uma temperatura próximo de 100. Nas 3 mudanças de estado físico, respectivamente, são rompidas que tipo de força? Então o que a gente tem que fazer? Descobrir a interação. Porque se a gente descobre a interação, a gente descobre qual força que ela está fazendo. Mas para saber a interação, porque é a própria resposta, eu tenho que saber a polaridade. E não posso esquecer da geometria. Tá? Então, o primeiro que ele falou aí, ó, foi CO2. Então, vamos lá, CO2, gás carbônico. Vamos lá, CO2, pessoal, são 3 átomos. Lembra lá, ó? 3 átomos. 3 átomos. Se sobra angular, se não sobra linear. Então, vamos fazer? Aqui, ó, CO, carbono 4, oxigênio 6. Oxigênio 6. Aí, vamos fazer aqui, ó, liguei. Aí, ó, pronto, beleza. Não sobrou elétron no elemento central, que é o carbono. Se não sobrou, pessoal, ela é linear. Então, é do jeito que está aí. Só vou melhorar ela aqui um pouco, ó. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer o vetor? O vetor, ele vai do menos para o mais. O menos é o C e o O é mais. Então, ele vai do menos para o mais, ele vai do menos para o mais. O que acontece aqui? Tchau, tchau. Então, o vetor resultante aqui tem que dar 0. Então, logo, a minha molécula é apolar. Se ela é apolar, significa que é dipolo induzido, ou ele pode chamar de força de Van der Waals. Então, eu já comecei por força de Van der Waals. Já eliminei a letra A. Já melhora isso aí. Tá? Aí, depois, por outro lado, o gelo comum derrete, e o gelo comum é água, e no qual a água passa para o estado gasoso. Ou seja, ele está falando água no estado líquido e gasoso e água no estado sólido, tudo é água. Né? E vamos lembrar, a água sempre faz ligação de hidrogênio, nos 3 estados dela, tá, pessoal? Estado sólido, não importa o estado físico, não. Tá? Sempre vai fazer. Beleza? Então, Van der Waals e as ligações de hidrogênio. Beleza? Qual é a forma molecular do gás oxigênio e ozônio? Vamos lá. Você pode ver, pessoal, que nós temos o mesmo elemento químico, olha o nome, elemento químico, que é o oxigênio, porém em quantidade diferente. Tá? Qual é o elemento químico que constitui essa substância? O oxigênio. Tá? Você já sabe. Essas substâncias são classificadas como simples ou composta. Pessoal, se é formada pelo mesmo átomo, é simples, se é formado por átomo diferente, composto. Isso aí é definição bobinha. Então, ozônio e oxigênio, só pra gente, porque tem gente que esquece o que é elemento químico. Não pode. Não precisa saber definir elemento químico, não. Se você procurar na internet aí, ó, você não vai entender nada. Elemento químico é o que está na tabela periódica. Então, qual é o elemento químico que forma essas moléculas? O oxigênio. Pronto. Se fosse água, hidrogênio e oxigênio. Se fosse o gás carbônico, o carbono e o oxigênio. Acabou. Esse é o elemento químico que forma. Tá? Mas eu quero chegar a isso aqui, ó. Alotropia. Tá? A alotropia é um fenômeno, não um fenômeno, é uma coincidência, tá? Onde substâncias diferentes é formada pelo mesmo elemento. Isso cai. E você tem que saber. Porque às vezes ele compara 2 moléculas diferentes e você fala que são alotrópicas. Não. Alotropia, o que é alotropia? É formada pela substância diferente, não o contrário. Substâncias iguais com elementos diferentes. Não. São substâncias diferentes com elementos
iguais. Isso é alotropia. Outro exemplo de alotropia, oxigênio e ozônio. O ozônio é tóxico pra caramba pra gente. A gente não pode inalar o ozônio nunca. O ozônio tem que ficar lá onde ele está, lá na estratosfera. Outro, fósforo. Eu tenho o fósforo branco e o fósforo vermelho, tá? O fósforo vermelho é comum, o branco já não é tão comum, tá? Mas é utilizado também nesse aí, ó. Tá vendo que isso é branco? Se você quebrar o vidro, você vai ver que tem um pozinho branco. É o fósforo branco, para aumentar a luminosidade. Carbono, o mais famoso, o carbono, grafite e o diamante. Pergunta, qual que é mais estável, pessoal? Porque quando eu comparo duas substâncias, tem um que é mais estável do que o outro. Quem é mais estável, diamante ou grafite? Preste atenção, o que é estável? É aquele composto que está tranquilo. Ele não vai reagir com facilidade. Ele não vai se quebrar com facilidade. Aí eu vou na natureza, eu encontro mais quem? Grafite ou diamante? Grafite. Porque você compra grafite por R$2, R$4, R$10. O diamante você não compra esse valor. Então eu posso falar que o grafite, ele é o quê? Ele é mais estável do que o diamante. Ozônio e oxigênio, tem mais o quê? Oxigênio, não tem? Não tem muito mais oxigênio que o ozônio? E só para vocês terem uma ideia, onde está mais presente o oxigênio? No ar? Não. É nas pedras, nas rochas, através de sais, tá? Por exemplo, o ferro. O ferro, que é o ferratita, é o óxido de ferro. Alumínio, bauxita. O oxigênio está muito mais presente nas rochas do que no ar. Então eu espero que o oxigênio seja muito mais estável do que o ozônio. Por isso que lá na termoquímica, quando a gente fala de energia de quebra, aí tá lá, presta atenção, entalpia, presta atenção, ó, grava e vamos lembrar lá na termoquímica. A entalpia de toda substância simples vale 0. Já caiu em questão de vestibular e está errado. A entalpia de toda substância simples e no seu estado alotrópico mais estável vale 0. Porque quando eu falo de substâncias simples, tanto o oxigênio quanto o ozônio são simples. Mas quem é mais estável? O oxigênio. Então, a entalpia vale 0. Do ozônio, não vale. Quando eu pego o diamante e quando eu pego o grafite, que é C60 para os dois, quem é mais estável? É o grafite. Então, vou colocar aqui G e aqui D. Então, esse aqui, o ΔH, vale 0 e esse aqui não vale 0. Beleza? Então, vamos lá. Fulerenos. Olha. Pessoal, para quem não sabe, eu vou passar um texto no grupo de vocês sobre fulereno, porque isso aí provavelmente vai cair. O fulereno é o nosso futuro. O pessoal está falando que é a quarta revolução industrial, tá? O fulereno é formado por nanotubos de carbono em forma de hexagonal. Carbono, ou seja, fuligem. Eu pego cabelo, pego pele, pego proteína, pego fuligem mesmo, pego lá o escapamento, você passa o dedão, sai preto, aquilo ali. Eu posso fazer uma reação química e produzir o fulereno. O que é o fulereno, professor? 100 vezes mais resistente que o aço. Porém, quase 1000 vezes mais leve que o aço. Um celular feito de fulereno carrega em 5 segundos. Em 5 segundos. É muito... Não, por agora, 1 grama vale R$500. Mas é porque descobriu, por agora, não, tem uma década que descobriu, mas não teve tecnologia para poder melhorar isso aí. Mas isso aí é do futuro. Isso aí mas futuro próximo, tá? Isso aí é 10 anos, nos próximos 10 anos, nós vamos ter. Primeiro, se eu pego e faço esse notebook de fulereno, eu posso jogar no chão se eu quiser. Eu posso entortar. Ele é mais resistente que o aço, 100 vezes. Só que ele é flexível. O aço não é flexível. Se eu faço isso aqui de aço, eu não consigo entortar isso aqui. E o fulereno, eu consigo fazer isso aqui, ó. Imagina uma folha, você faz isso aqui, você consegue fazer. Ou seja, um celular que você pode estar grande, você pode dobrar e colocar no bolso.
Tá? O fulereno faz isso. O fulereno, por isso que é a grande revolução. Fios de cobre, ele atravessa muito mais eletricidade do que o cobre. E ele pesa 6 vezes menos do que o cobre. Olha para você ver que coisa fantástica. Isso aí é muito melhor do que fibra ótica, que é a revolução hoje em dia na internet, que é o deslocamento de informação pela velocidade da luz através de fibras de luz. Tá? Então esses são os fulerenos. Tá? Mais resistente que o aço. E vamos lá. Tá aí, ó. Exemplos, né? A evolução do fulereno, que é o nosso futuro aí, o grafeno, tá aí, ó. Aí, ó, você já tem celular, claro que são protótipos, né? Celulares que você faz o que você quiser com eles, porque eles não vão quebrar, a não sei que você seja 100 vezes mais forte que o aço. Você quebraria, né? Se não for, tá aí, ó. Né? Fora a bateria, né? Que carrega em 5 segundos. Enxofre, né? Enxofre também, nós temos 2 tipos de enxofre, tá? O rômbico e o monoclínico. A estrutura muda, como é formado pela mesma quantidade de átomo, é que nem o diamante. E o grafite é formado pela mesma quantidade, porque o que muda? A forma estrutural. Uma é em forma de hexagonal e a outra é em forma de pentagonal. Aqui é a mesma coisa. Os formatos são diferentes. Ó, os cristais são diferentes, as aplicações são diferentes. Lembra que a gente está vendo de alotropia, tá? Por exemplo, aí, ó, o diamante e o grafite. Aí, ó. Olha a diferença do diamante para o grafite. O grafite, isso aqui, ó, permite a passagem de corrente elétrica. O grafite é usado hoje para condução de corrente elétrica. O diamante, não. Tá? Se eu pegar um fio de cabelo, eu transformo em diamante. É a coisa mais fácil do mundo. O único problema que é caro hoje em dia. É mais fácil achar diamante em Minas. Mas o dia que acabar diamante vai ficar muito escasso, é lógico que a produção vai ficar mais barata, né? A lei da oferta e da procura. Beleza? Vamos ver aqui, ó. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carvão. Carvão ativado é em filtros. Todo filtro aí, a maioria de casa, não os de barro, né? Mas tem... A maioria de barro também tem. Quem já quebrou um filtro? Não o fio de barro, aquele que está lá dentro. Você pode ver que sai um negócio preto dele. É o carvão ativado. Ele absorve demais. Um paciente chegou no hospital, ingeriu veneno, carvão ativado dele. Que o carvão vai puxar todo. Né? Aí tem gente que pega o carvão, desliga a geladeira para vender, aí vai e coloca carvão normal. Não, é para absorver o odor. Eu falei, não vai fazer isso, é carvão ativado que faz isso. Se você comprar, o cheiro que a geladeira vai exalar, né, vai ser absorvido. Para a remoção desse composto, utiliza a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno. No caso apresentado entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de quê? Pessoal, vocês viram, talvez vejam uma palavra nova, adsorver. Existem 2 coisas diferentes, tá? Que é a adsorção e a absorção, tá? Ó, adsorção e absorção. São 2 coisas diferentes, tá? A adsorção, imagina uma molécula, olha aqui, ó. Uma molécula mãe, e ela vai adsorver as outras moléculas. Só na superfície, isso é adsorção. A absorção é quando as moléculas se interagem no meio, por exemplo, soluto e solvente. Aqui seria o solvente, um líquido, e aqui seria um sal, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, só que agora que vai ter absorção. Sal, quando você coloca o sal na água, a água vai absorver esse sal todinho, tá? Num processo chamado de dissolução. Tá? Então grava aí, essa é a... Por isso que o carvão é bom, porque o carvão ele vai puxar todos os elementos que causam mau odor. As coisas que causam mau odor são substâncias químicas. Geralmente são aminoácidos, são proteínas que causam mau odor. Aí ele quer saber que ligação faz entre o carvão e o benzeno. Pessoal, o benzeno é hidrocarboneto. Todo mundo sabe o que é benzeno. Benzeno sempre cai no Enem.
Todo ano vai cair sobre o benzeno, que é uma das moléculas mais usadas. Então, o benzeno é um hidrocarboneto, então é apolar. Se é apolar, força de Van der Waals, dipolo induzido. E o carvão é só carbono. Se é só carbono, não tem diferença de eletronegatividade. Logo, a molécula também ela é apolar. Tá? Então, qual a interação entre elas? Dipolo induzido. Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40 graus, uma pessoa resolveu jogar a água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. Jogou no granito, não ficou molhado. Colocou o detergente, a água foi de uma vez. O que aconteceu? O que o detergente fez na água? Pessoal, presta atenção aqui, ó. A água, ela tem interações fortes, que são chamamos de ligação de hidrogênio. Essas interações, elas vão se ligar, e elas, como elas são muito fortes, ela vai formar uma película na água, que a gente chama de tensão superficial. O que é essa tensão superficial? É isso aqui, ó. Ela permite que moscas, mosquitos, até o homem, há uns 8 anos atrás, ou talvez menos, tinha um programa acho que até hoje passa, Pânico na TV. Né? Tinha um homem que andava sobre as águas durante 10 segundos quase. Isso é possível, por quê? Porque a água, ela faz uma película, por que película? Por causa das ligações de hidrogênio que são fortíssimas. Ela forma uma película, permitindo moscas andar. Isso chama tensão superficial da água. Ou seja, as ligações vão se juntando, aí ela forma uma rede forte. Só que tem como quebrar essa rede. Mas antes de falar da quebra dessa rede, se você vai colocar água em qualquer superfície, claro que no copo é mais complicado, porque o copo é mais grosso, né? O diâmetro é maior. Esse aqui é uma proveta, é bem menor, né? Tamanho do meu dedo aqui. E aí, quem vai trabalhar em laboratório, vocês devem trabalhar em laboratório, né, na faculdade, eu quero colocar nessa substância, né, aqui, ó, aqui é 2, né? Acho que é 2, vamos supor que seria 2 ml ou 20 ml. Veja que a água ela fez uma barriga. Olha aí. E aonde eu vou colocar a marca do 20 ml? Eu vou colocar na barriga ou eu vou colocar em cima dessa barriga? Aí lá o professor do laboratório vai falar que para você calcular o volume exato, tem que ser a barriga em cima da quantidade que você quer. Se eu quero 20 e aqui é 20, a barriga tem que ser aqui. E por que forma essa barriga, pessoal? Por causa das interações de hidrogênio. Elas formam uma rede, e essa rede, por causa da gravidade, ela é puxada para trás, para o fundo. O empuxo também ajuda, o empuxo nos líquidos. Tá? Então isso aqui a gente chama de menisco. Então o menisco tem que ser na barriga. O óleo, por exemplo, não precisa ser, porque o óleo não tem interação de hidrogênio. Ele é viscoso, só que ele não faz essa película. Então quando eu coloco o óleo, eu não preciso colocar na barriga, eu posso colocar aqui no óleo. Agora, se eu colocar aqui na água, essa diferença assim aqui, ó, de 1 ml, se for uma reação química vai dar diferente. 20 ml não é 21. Tá? Agora, vamos lá, vamos saber por que quebrou? É isso aí, ó. Essa é uma experiência onde eu coloco água e pimenta do reino, ou manjericão, é pimenta do reino, é mais fácil. Tá aí. Ela se distribuiu, peguei o meu dedo, coloquei detergente e fiz assim. O que aconteceu quando eu coloquei detergente? Ela quebrou essa tensão superficial. Ou seja, o detergente, como é? O detergente é sabão. Sabão é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é parte do hidrocarboneto. É apolar. Então o que acontece? Olha o que aconteceu. A rede formada por ligação de hidrogênio, ela se abre todinha, quebrando a superfície.
tá? Essa tensão superficial. Então, vamos voltar no exercício aqui, ó. Então, olha aí, ó. O que aconteceu quando ela jogou o detergente e o líquido se espalhou todinho sobre o granito? Porque a tensão superficial da água foi reduzida, foi quebrada, tá? Isso aí é importante vocês saberem. Para acabar aqui. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor da água. Sobre condições adequadas de temperatura e pressão, propicia a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas, formadas pelas reações de ácido com base, formam de forma natural ou antropogênica pelo homem, tá? Dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação genérica. HX, esse X pode ser qualquer um, HCl, HF, HI, HBr, H2S, qualquer um. Mas a amônia vai formar NH4 e o X. A fixação das moléculas de vapor pelos núcleos ocorre por... Pessoal, hidrogênio, NH, tudo isso é o quê? Ligação de hidrogênio, tá? Então, isso aí é tudo o quê? Ligação de hidrogênio, beleza? Tanto a água, vamos aqui de novo, formação de chuva, tanto a água quanto o quê? O NH3, são ligações de hidrogênio. Beleza? Agora, o que ele falou mais? Isso aqui, ó, que a gente vai ver aqui, ó. Tá aí, ó. O NH4X, né? NH4 mais o X menos. Esse NH4 mais, ele vai fazer tipo a solvatação, vai atrair as partes do oxigênio da água. Olha aqui, ó. Isso aqui é solvatação, tá? E aqui o X. Ó, entende o que eu quero falar. Isso acontece muito. É só que esse é um processo um pouco caro, né? Mas é um processo para forçar a chover. Você joga uma substância de amônia no ar, o que ele faz? Ela absorve, né? Ou seja, ela solvata as moléculas de água, a molécula de água concentra, onde fica a água concentrada, acontece, pessoal? Chuva, tá? Então, essas interações é o quê? São interações de hidrogênio. Ou, ligação de hidrogênio, vem da onde? Vem do DDP, dipolo permanente. E, só que a interação é entre a água e o íon. Entre a água e o íon. Então, a água eu já sei que é dipolo. E o íon, a interação é iônica. Tá? Então, vamos voltar lá, ó. Tá a resposta aí. Ligações iônicas. Não pode ser porque ali são moléculas. Moléculas não realizam ligação iônica. Beleza. Letra B, interações de polo-dipolo. Não. Porque aqui vai formar íons. Tá? Se forma íons, uma das interações é íon. Então, se uma das interações é íon, ou vai ser letra A ou letra D. Letra A não pode ser porque aqui são moléculas. Não tem metal, mas tem íons. Aí, porque a gente vai lembra lá que nós vimos já na aula passada, que existem dois tipos de reações. A de dissociação, quando eu separo os íons que já estão formados, por exemplo, Na mais e Cl menos, isso aqui é forma iônica, ou ionização, ou seja, não tinham íons, mas eu formei íons, tá? Então, no caso, NH4X é uma reação de ionização, formando íons, tá aí, ó, formando íons, que vai fazer interação com a água, tá? Através do que? De polos. O polo positivo vai atrair o polo negativo, o polo negativo vai cair do polo positivo. Então, é uma interação de ligação de hidrogênio. Como ele não falou nas opções de interação de hidrogênio, então dipolo. E dipolo com interações de íon. Então, letra D. Beleza? Então, beleza. Como está o tempo aí? Como falta? Já foi, né? O primeiro? 30? Então, beleza.
Pessoal, então vamos aqui. A gente vai encerrar essa primeira parte da química geral, que é a parte teórica. Depois é só mais cálculos, um conhecimento mais aprofundado. Então vamos lá, conceitos básicos isso aqui, tá? Por isso a gente vai mais rápido, mas esses conceitos básicos caem. E às vezes o aluno erra, e não pode errar não, tá? Então vamos lá. Estrutura da matéria. O termo matéria refere-se a todos os materiais que compõem o universo. Átomos formam moléculas, moléculas formam substâncias, substâncias formam tudo que existe. Essa é a sequência. Então o carbono juntou com outro carbono, juntou com outros, que formou uma molécula. E moléculas interagiram com outras moléculas, formando a matéria. Quando você pega um copo d'água, o que você vai ver lá? Átomos de hidrogênio e oxigênio. Você vai ver moléculas, H2O. Você vai ver ligação, covalente. Você vai ver uma interação, ligação de hidrogênio. Tá? Então tudo isso aí você vai ver. Tá? Então vamos lá. Estrutura, isso aqui é só rapidinho, um símbolo, né? É sempre o primeiro maiúsculo, tá? E se for 2, necessariamente o segundo tem que ser minúsculo, tá? E a tabela veio do latim, então por isso que algumas não combinam. Por exemplo, chumbo é PB, cobre é CU, tá? Mas é porque veio do latim, tá? Então, primeiro maiúsculo, segundo minúsculo. Átomos e moléculas, os átomos se juntam para formar moléculas, tá? Esses átomos se juntou por ligação covalente. Como que eu sei que é ligação covalente? Porque é uma metal com hidrogênio. Nem metal tem. Se não tem metal, não pode ser iônica. Hidrogênio com hidrogênio, então também vai ser moléculas. Quando eu falo moléculas, pessoal, estou falando que é ligação covalente. Molécula da água, molécula da glicose, molécula da sacarose, tudo isso é ligação covalente, molécula, tá? Então vamos lá. A substância que a gente já viu, simples e composta, formada pelo mesmo átomo, formada por átomos diferentes. Agora, quando eu misturo várias outras substâncias, eu tenho o quê? Uma mistura de uma fase, que é homogênea, ou de duas fases, que é heterogêneas. Isso aqui eu só peguei esse mapa mental aqui ó, só para poder falar isso aqui, ó, que tem muita gente que nunca viu essa palavra e tem que saber essa palavra. Propriedades organolépticas. É o que você vê, escuta e cheira. Tá? A água. É que na quinta série você lembra, né? Quando sua tia barriguda deu aula lá pra você? Né? A água é o quê? Ela é insípida, inodora e incolor. Ou seja, não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada. É transparente. São propriedades o quê? Organolépticas dela. Tá? É o que você vê, o que você ouve, o que você cheira. Beleza? Propriedades físicas. Nós vamos ver muitos aqui, ó, ponto de fusão de ebulição e densidade. São as propriedades físicas. Solubilidade, se é solúvel ou não. Dureza, quanto o alimento é duro. Tenacidade, a gente vai ver isso aí também. Gerais, isso aí é tranquilo, tá? Isso aí, só diferenciar em fenômeno químico para físico, tá, pessoal? Fenômeno químico muda a estrutura todinha da molécula, reorganiza os átomos. Eu pego uma folha e queimo a folha. A folha é celulose. Celulose é carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí, de repente, virou cinza, gás carbônico e água. Oh, isso aí é uma reação química, isso é um fenômeno químico. Agora eu peguei uma folha e amassei a folha. Não pode ser um fenômeno químico, é um fenômeno físico. A folha continuou folha, só que amassada. Tem dois carros, bateu. Fenômeno físico. Não pegou fogo, só bateu, acabou. Agora, se um dos carros pega fogo, aí é um fenômeno químico. E o físico também, né? Porque bateu o físico, depois pegou fogo, é o químico, entendeu? É que nem você chegar para a mulher, falou, rola química? Ela não. Quando ela fala, significa que os hormônios dela não atraiu pelos seus hormônios. Nossos hormônios é o quê? É a testosterona. Né? Só que nós temos outros tipos de hormônios, que é o hormônio da paixão. Né? Uma delas é a dopamina. Por isso, como você come chocolate, substitui o sexo, porque é o hormônio do prazer e libera o mesmo hormônio quando você está transando. É a dopamina. Tá? A mulher, quando está apaixonada, libera muito ocitocina. Tá? E existe perfume que atrai, que ajuda a acasalar.
acasalar, né? Transar. Existe. Existe sim. A química já evolui muito nessa parte. A mulher vai sentir aquele cheiro e vai... Opa! Tá? Vamos lá. Estuda substâncias e misturas, facinho, substância. O que é uma substância? Pessoal, a água é uma substância. Por que é uma substância? Porque ela tem propriedades físicas bem definidas. Olha o nome, essa é a melhor definição, tá? Se encontrar outra, precisa pôr jogar fora. O que é propriedade física? O que é propriedade física? Não, o que é substância? Propriedades físicas bem definidas. A água evapora a 100, congela a 0, a densidade é 1. Pronto. Sempre vai ser assim? Sempre. É claro que respeitando as condições que elas são criadas. Por exemplo, a água, presta atenção que isso aqui é importante. A água, ela ferve a 100, se a pressão for a nível do mar. Qual que é a pressão a nível do mar? 1 atm. A água aqui em Goiânia não ferve a 100, porque nós não estamos no nível do mar, nós estamos acima do nível do mar. Quanto mais você sobe, menor vai ser o ponto de ebulição. Então aqui ferve em torno de 96 graus Celsius. Lá no Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, mais de 8 quilômetros de altura, vai ferver uns 85 graus Celsius. Tá? Então a água ferve a 100? Sim, se a pressão for 1. No laboratório ela sempre vai ferver a 100, porque você vai colocar 100 pressão a 1. Tá? Curva de aquecimento da água. Então, primeira coisa, o sólido. A água só é sólida abaixo de 0. Então já vou colocar aqui, ó. Abaixo de 0, todo mundo sabe que a água ela é sólida. Por quê? Porque ela se funde a 0. Então, fusão. O que é fusão? Passar do estado sólido para o estado líquido. E lembra que, ó, na fusão a temperatura é constante. Ó. Isso aqui a gente chama de patamar. Olha o nome. Patamar. Aqui é constante. Pessoal, por que no processo de mudança de estado físico a temperatura é constante? Porque toda a temperatura, todo o calor que a molécula está absorvendo, está sendo para quebrar isso aqui, pessoal. Para quebrar essas forças. No caso, o que está sendo quebrado na água? Ligação de hidrogênio. A 100 graus Celsius, a energia cinética é tão alta que ela começa a se romper. Ou seja, moléculas conseguem escapar. Beleza? Aí aquele calor que está sendo absorvido está sendo usado para quebrar. Dica de cozinha, dica de culinária. Você vai cozinhar um feijão. Você vai cozinhar batata para fazer purê. A água começou a ferver. O que você faz com o fogão? Abaixa a temperatura do fogão, abaixa o fogo. Por quê? Porque a água, como a água está fervendo, no fogo alto ou no fogo baixo, a temperatura não vai passar de 100. Se for em Goiânia, não vai passar de 96. Se você aumentar, a água vai evaporar mais rápido, mas na mesma temperatura. Então, você não quer que a água evapore mais rápido, você quer que tenha água lá e essa água cozinha a batata. Então, você vai fechar. É importante fechar para o vapor concentrar, porque o vapor é mais quente do que a água. É claro que o vapor, a panela está aqui, o vapor está aqui, ele já esfriou. Mas o vapor, imediatamente, quando sai do líquido, ele está mais quente que o líquido. Isso é evidente. Tá? Então vamos lá, toda mudança de estado físico, olha aqui, ó, vamos pegar a curva de ebulição, olha lá, ó, a curva de ebulição também é constante. Feijão começou a cozinhar, o que você faz? Baixa o fogo, não gasta gás, tá? Porque a temperatura é constante, tá? No caso da água é 100, no caso do gelo, 0. Lembrando que o ponto de fusão e de ebulição são os mesmos para condensação e solidificação, tá? Ou seja, vamos aqui, curva de resfriamento da água. Olha aí que bonitinho. Bem lá de cima, bem lá do vapor. Se vem do vapor tem que ser acima de 100, lógico. Aí a 100 vai começar a condensar, ou seja, a água que está no estado gasoso vai se transformar em líquido. E qual a temperatura? A mesma da ebulição, 100 também, tá? Aí ela vai resfriar, até chegar a 0. No 0 ela começa o quê? A congelar. A gente chama de solidificação. Aí depois, a menos que 0, ela continua gelo. Curva de resfriamento, tá?
Então, por que a água é uma substância? Ou seja, o que é uma substância? Quando o gráfico apresenta dois patamares de mudança de estado físico, ou de fusão e ebulição, ou de condensação e solidificação. Isso é um gráfico de uma substância. Então, quando você vê um gráfico de uma substância, tem que ter esses dois patamares. Se não tiver, não é substância, tá? Substância composta, simples, fácil, formada pelo mesmo átomo. Átomos diferentes, substância composta. Tá aí o açúcar, que aí no caso é a sacarose, sal de cozinha e a água, tá? Isso aí, tem um erro aqui, é um erro. Isso já caiu. No Enem provavelmente não vai cair não, mas vou falar. Sal de cozinha é NaCl. Não é, pessoal. O sal de cozinha não é NaCl. O sal de cozinha tem NaCl. É errado falar. Quimicamente é. Na gíria aí tudo bem, você pode falar, mas o sal de cozinha não tem só NaCl. Qual que é a forma molecular do sal de cozinha? Não sei. Por quê? Porque no sal de cozinha tem magnésio, tem iodo, tem o cloreto de sódio. Então não tem como eu fazer uma forma molecular de várias substâncias em quantidades diferentes. O açúcar, eu não posso falar que o açúcar é sacarose, não. Eu pego uma colher de açúcar, não tem só sacarose, tem glicose também. Então qual que é a fórmula do açúcar? Não sei. Qual que é a fórmula da glicose? Aí eu sei. C6H12O6. Qual que é a fórmula da sacarose? C12H22O11. Tá? Então é errado falar que o sal de cozinha é o NaCl, porque o sal de cozinha é muito mais que isso. É claro que 99% é NaCl, por isso que convencionou-se a falar isso. A mesma coisa do açúcar, tá? Mas é só uma observação besta aí, mas é importante. Tá aí, substâncias simples, substâncias compostas, formada de pauzinho. Bonitinho. Mistura. Mistura, pessoal. Homogênea, formada por uma fase, heterogênea, formada por duas fases. O que é a mistura? Formação de duas ou mais substâncias. Não importa se é simples ou composta, tá? Não interessa. Formou mais que duas substâncias, é mistura. Tá? Então, mistura homogênea, o ar, por exemplo. Quando eu falo, estou falando o ar puro, né? O ar poluído, não. O ar puro eu não consigo separar quem é oxigênio, quem é nitrogênio, quem é gás carbônico. Agora, água e areia eu consigo fazer e ver de longe a água e a areia. Então, mistura homogênea e heterogênea. Então, tá aí o exemplozinho aí, ó. Água e açúcar dissolvido, homogêneo. Água e óleo, heterogêneo. Água gaseificada, ou seja, todo refrigerante, toda cerveja, toda bebida gaseificada é mistura heterogênea, porque você consegue ver as bolhas, tá? Fica a dica aí. Vamos lá. O leite, tá? Uma observação, eu coloquei o leite porque tem muita gente que erra. O leite parece ser homogêneo, mas não é. Assim como o sangue, tá, pessoal? Tanto o sangue quanto o leite não são misturas homogêneas. Parece a olho nu, mas se eu coloco o microscópio, eu consigo ver. O leite é feito de quê? De água e gordura. Já viu que quando ele ferve, ele derrama o leite? Hoje em dia não se usa tanto isso, né? Porque vem de caixinha. Não precisa ferver leite de caixinha. Mas o leite, quando você vem da fazenda, tem que ferver. E leite ferver é aquele negócio. Você fica 2h30 olhando para ele. Passou, o WhatsApp tocou, aí você olhou, derramou. É assim que acontece. Agora, por que derrama? Pessoal, quando a gordura do leite fica na parte de cima, que é a nata. E a gordura fica em cima. A água embaixo. Quem vai ferver primeiro? A água. Porque o ponto de ebulição da água é muito menor que da gordura. A gordura, talvez uns 800 graus, transformariam. 800 não, mais de 3.000 graus Celsius ferveria a gordura. Então a água vai sair. Aí a água vai sair no estado de vapor. Só que a gordura está em cima. A gordura está em cima e não tem como sair, porque está tampando. Gordura tampa. Porque não mistura com a água. Né? Então, se não mistura, ela forma aquela capa. Aí, o que ela faz? Ela empurra. Ela empurra a gordura e derrama. Mesma coisa do água e café. O café não dissolve na água, todo mundo sabe disso. Forma uma película. Já viu quando a água está fervendo, se você coloca o café e não desligar, sobe de uma vez? Por que sobe? Porque o vapor tem que sair. Você acabou de colocar o café que não dissolve. Aí formou uma película. E o gás está saindo, o oxigênio está saindo. A água está saindo no estado gasoso. Você colocou a película, não tem como sair, então vamos empurrar todo mundo.
aí sobe. Então, para quem não sabia por que subia, está aí. Lembrando que a gordura, se eu pegar o leite e colocar num aparelho, tipo uma máquina de lavar, quando está centrifugando, mas no laboratório chama centrífuga, giro em alta velocidade, aí separa, aí fica a água mesmo embaixo e a gordura em cima. Essa gordura é a manteiga. Margarina não. Margarina, que é a Qualia, a Delícia, elas são artificiais, reação química. A manteiga é natural. Aí pega quem tem vovó, vovó já fez isso muito, né? Pega a nata e bate, coloca açúcar até virar manteiga. Né? O sangue também é a mesma coisa, tá, pessoal? O sangue é uma mistura heterogênea, tá? Entre plasma e os elementos vermelhos do sangue. A gente chama elementos figurados do sangue, que são as hemoglobinas e tal, tá? Então, o leite é uma mistura heterogênea. Pessoal, substância tem quantos patamares? 2. Se for de aquecimento, fusão e ebulição. Se for de resfriamento, condensação e solidificação. Mistura não tem nenhuma. Porque, pessoal, quando eu misturo água e óleo, por exemplo, a água ferve a 100, o óleo a 3.000. Eu posso juntar os dois e, por exemplo, vai ferver a 2.800? Pode. Mas se eu coloco mais óleo, a temperatura chega a quase 3.000. Se eu coloco 50 litros d'água, uma gotinha de óleo, vai ser quase 100. Então, peraí, eu não tenho uma organização. Então, por isso que não tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Pessoal, mistura ferve, ferve. Mistura vira gelo, vira. Só que não com a temperatura conhecida, eu não consigo fazer. Para cada tipo de composição da mistura, por exemplo, vou pegar água e álcool. Se eu faço 20-80, 20 de água e 80 de álcool, ela vai congelar tanto. Se eu faço 50-50, congela a tanto. Se eu faço 70-30, congela a outro. Ou seja, então eu não consigo formar um patamar. Então é sem patamar nenhum. Então esse é o gráfico de uma mistura comum, tá? Tanto de aquecimento e resfriamento. Ferve, sim, solidifica, sim, muda o estado físico, sim. Só que não com a temperatura que eu conheço, tá? Por exemplo, deixa eu falar de misturas especiais. Pessoal, misturas especiais. O que é uma mistura especial? Ou ela vai ter um ponto de ebulição constante ou de fusão constante. Por exemplo, a mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica é uma mistura que tem ponto de, nesse caso aqui é aquecimento, é um ponto de ebulição constante. O de fusão eu não sei, mas o ponto de ebulição é constante. Ou no resfriamento, que é o ponto de condensação constante. Então isso é uma mistura que a gente chama de azeotrópica. Por exemplo, o álcool normal. O álcool etílico é uma mistura de 96% de álcool e 4% de água. Tá? Essa mistura aqui, ó, se não respeitar essa quantidade, não é uma mistura azeotrópica. Mas se eu pegar essa quantidade, eu tenho uma mistura azeotrópica. E olha que interessante, presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui é questão de vestibular. Vou lá na destilaria fazer álcool a partir da cana-de-açúcar, fazer uma pinga, vou fazer cachaça. E vou fazer uma destilação. O que é destilar? Separar a água do álcool. No começo, estaria uns 70% água e uns 30% álcool. Aí eu começo a destilar. O álcool ferve a 76, 79 quase. E a água a 100. Então quer dizer que o álcool vai sair primeiro. Então o álcool vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí vai para o outro lado. Quando chega a 96% e 4% de água, aquela mistura que era comum vira azeotrópica. Tá, e daí? E daí que eu não consigo mais destilar isso aqui, eu não consigo mais separar. É impossível separar 96% de água, 4% de álcool e 4% de água na destilação. Por quê? Porque quando eu fervo os dois, o ponto de ebulição não é constante para os dois. Se o ponto de ebulição é constante para os dois, eu não consigo separar os dois. Então como que eu obtenho álcool 100%?
eu coloco uma substância que absorve a água. Aí nós vamos ver isso depois em orgânica. Mas, o que significa ser mistura azeotrópica? É uma mistura que não se separa na ebulição ou na condensação. Pegou aí? O que é mistura azeotrópica? Primeiro, o que é mistura azeotrópica? Ponto de ebulição constante, primeiro. Segundo, ela não se separa no ponto de ebulição, porque é igual para os dois. Pessoal, o que significa ser igual para os dois? Tanto o álcool quanto a água vai o quê? Subir, os dois sobem junto. O ponto de ebulição é o mesmo para os dois. Se eu tenho uma proporção menos, o álcool a 79 graus Celsius e a água a 100, o álcool vai primeiro. Mas se eu faço uma mistura azeotrópica, os pontos de ebulição se igualam. Aí os dois começam a subir. Ou seja, eu nunca consigo separar. Os dois começam a ferver. Tá? E mistura eutética. E eu não coloquei a mistura eutética. Aqui, ó. Sem querer eu não coloquei. Mas vamos aqui. Se a azeotrópica, o ponto de ebulição é constante, pessoal, na eutética significa o contrário, tá? Significa que o ponto de fusão é constante. Ou, tá? Ponto de solidificação, tá? O que é uma mistura eutética? Por exemplo, a solda, que é uma liga metálica. Olha a proporção da solda, pessoal. 63 para 37. Se não for isso, não é uma mistura eutética. Pessoal, isso aqui é problema. Por exemplo, na refinaria não. Onde separa ferro, esqueci o nome, né? Metalurgia, né? Na indústria metalúrgica, na siderurgia. O grande problema é separar isso aqui, porque chega aquelas pedras cheias de ferro, estanho, cobre, zinco, eu quero separar para poder pegar o ferro, uma indústria siderúrgica. Se eu colocar no aquecimento, por exemplo, se eu misturar ferro e cobre, pego uma rocha, ferro e cobre, derreto, facinho. O ferro sai primeiro porque o ponto de fusão é menor. Então, o ferro derrete primeiro, o cobre fica sólido, aí eu separo. Facinho. Mas se for uma solda, por exemplo, eu não consigo separar. Por quê? Porque quando eu coloco para fundir os dois, o gráfico está aqui. Os dois fundem na mesma temperatura, ou seja, os dois ficam líquidos ao mesmo tempo. Eu não consigo separar, porque os dois líquidos saindo, eu vou separar como? Jogar minha mão lá dentro, que é 900 graus? Não dá, né? Beleza? Outro também, a mistura de 40% de cádmio e 60% de bismuto. Também é uma temperatura de mistura eutética, tá? Então, o que é azeotrópica? Ponto de ebulição. Mistura eutética, ponto de fusão constante, tá? Isso são misturas especiais, tá? São misturas especiais. Pessoal, para encerrar, falta quantos minutos? Para encerrar, quando a gente fala de mistura homogênea, a gente está falando de solução. Aqui a gente vai entrar já na fisicoquímica de novo. Nós entrando na radioatividade, nós vamos entrar agora aqui, ó. O que é uma solução? É uma mistura de dois ou mais componentes, que ao misturar forma uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea a gente chama de solução. O que é solução? É o componente da solução que se mantém em maior quantidade. Desculpa. Solução está lá em cima. A solução é formada por duas coisas, né? Alguém lembra? Solvente e, todo mundo já sabe, soluto. Preste atenção nessa definição. Solvente é líquido, soluto é sólido. Para com isso, não faz feiura não. Solvente é onde tem maior quantidade. Soluto é que tem menor quantidade. Não tem negócio de sólido e líquido não. Solvente pode ser sólido, líquido e gasoso. Soluto também pode ser os três estados. Beleza? Então não fica nessa ideia não. O solvente está em maior quantidade, então ele vai provocar dissolução. Porque está em maior quantidade, ele provoca, ele tem o poder de englobar a substância e dissolver. O soluto está em menor quantidade, então ele vai sofrer a dissolução. Beleza? Então tá aí. Ó. Quando eu pego
o sal, que nesse caso é o meu soluto. Por quê? Porque está em menor quantidade. Vamos supor que aqui é 10 gramas e aqui é 100 gramas. 10 gramas e 100 gramas, então quer dizer que 10 gramas é o soluto e a água vai ser o solvente. Vou misturar os dois. Se eu misturar os dois e não ver o sal, eu fiz uma solução. Agora, por exemplo, a pessoa tá nervosa, você faz água com açúcar com ela. Aí você coloca tanta açúcar que a água fica amarela. Mas você não está vendo o açúcar lá mais. E aí, formou uma mistura homogênea? Não. Mudou de cor? Ali é uma mistura heterogênea. Mesmo que você não consiga ver o açúcar, mas você está vendo a cor que o açúcar está provocando quando você colocou muito. E água com açúcar não acalma ninguém, tá? Isso é efeito que a gente chama de efeito placebo, psicológico. O açúcar é energético, dá mais energia. Ah, minha avó acalma. Claro que acalma. É placebo, é psicológico. Não precisa falar para a velha que não vai acalmar, mas não, você vai ter que comprar remédio, né? Vai tomar Rivotril. Não precisa tomar Rivotril. 3 tipos de solução, pessoal. Uma solução bem diluída, uma que já está quase passando e uma que já passou. Eu não estou vendo o sal, mas eu estou vendo a cor. A cor mudou. Então, esses 3 tipos de solução, a gente chama de solução, vamos lá? Saturada, insaturada, supersaturada. Vamos relembrar isso aí? Pessoal, primeiro, a água está aqui. A aguinha, eu vou dissolver cloreto de sódio. A solubilidade do cloreto a zero é 35,7. Todo soluto, pessoal, ele consegue dissolver até um certo limite. Vamos de novo? Todo soluto consegue dissolver até um certo limite. Até o sal que dissolve pra caramba tem um limite. Por exemplo, a 25 graus Celsius ele consegue ir a quanto no máximo? 42. O açúcar um pouquinho menos. O bicarbonato de sódio bem menos. Ou seja, todo soluto tem uma quantidade limite. Tem como aumentar essa capacidade? Tem. Se eu aumentar a quantidade de quê? De água. Vamos recordar aqui. Se eu pego 200 gramas de água, vai para quanto? 70, mais de 70, né? Se eu dobrei a quantidade de água, eu também dobro o quê? A quantidade de sal. Aqui é 42, para 100. Se eu coloco 200, vai para quanto? 84, pegou? E se eu diminuir para metade, de 150, também diminui para metade, pegou aí? Beleza? Então, o que é isso aqui? Vamos lá? Solubilidade. Porque CS, coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade? É o limite que o soluto dissolve no sol a uma determinada... Isso é solubilidade. Não precisa decorar, não. É o limite que todo soluto dissolve. Só que você tem que saber de uma coisa. É totalmente dependente do quê? Da temperatura. Por que é todo dependente da temperatura? Por exemplo, se eu estou fazendo a mesma temperatura, coloquei 1 litro d'água. 1 litro, são quantos gramas 1 litro? 1000 gramas, beleza? Se é 1000 gramas, eu aumentei pra caramba, hein? 1000 gramas, vou fazer ele, ó, a 0 graus. 1000 gramas de água. Se é 1000 gramas, para 100, ó, presta atenção. 100 gramas de água, ele vai dissolver no máximo 35,7. Só que eu não quero para 100. Ele fez para 1 litro d'água, então eu não sou bobo. Eu vou fazer para 1000 para eu saber qual que é o meu novo valor. Então, multiplicando aqui, ó, fica 100x é igual a 1000 vezes 35,7. Corta esses 2 zeros, então x, multiplicando aqui, dá 357. Então, vamos fazer aqui? 357 gramas do soluto para 1000 gramas de água a 0 graus. Porque se eu mudar a temperatura, meu filho, aí muda tudo. Coloquei 200 gramas. Cabe quanto, pessoal? 357. Ou seja, se eu coloquei 200, ainda cabe mais quanto? 157, não é verdade? Não cabe ainda? Ou seja, está bem menos. Isso eu chamo de solução o quê?
insaturada. Quando a quantidade é menor que a minha solubilidade. Se for igualzinho, bateu, a gente chama de quê? Saturado. É quando sua mãe fala, estou saturado com você. Ou seja, se você falar um pio, a mão corre na sua orelha. Estou saturado. É isso aí. Saturado com corpo de fundo, não é supersaturado, não confunda. O que é saturado com corpo de fundo? Quando você ultrapassa, você estuprou a quantidade da água. O que é isso? Eu coloquei 400. Cabe quanto? 357. Então, o que aconteceu ali então? Se cabe 357, ó, a água cabe 357, eu coloquei 400. Então vai fazer o quê? Vai dissolver 357 gramas. E vai cair quanto? 43 gramas. Então vai cair 43 gramas, que a gente chama de quê? Olha os nomes. O nome mais comum, precipitado. O segundo mais comum, corpo de fundo. Tá? Isso a gente chama de solução saturada com corpo de fundo, que é o que aconteceu no desenho. Tá aí, ó. Tá? Agora, quando a gente fala de solução supersaturada, o segredo é isso aqui, pessoal, ó. Temperatura. Esse é o segredo. Eu vou brincar com a temperatura. Como assim, professor? Olha aqui. Primeiro, ele colocou de 0 para 25, percebe lá? Então vamos fazer para 25. Quanto que é para 25? 42 gramas. Só que é para 1 litro d'água. Pessoal, vamos pensar de maneira inteligente? De 100 para 1000 aumentou quantas vezes? 10, não foi? Então eu não vou fazer regra de 3 de novo, não. Faz isso não. Né? Tem que ser rápido na hora do Enem. Então se é 42 gramas para 100, se eu aumentei 5 vezes, aliás, 5 não, 10 vezes, também vou aumentar 10 vezes aqui. Então são 420 gramas. Agora vamos lá para supersaturada, olha aqui. Coloquei 400 gramas, pessoal, a zero. Está a zero. A zero dissolve quanto? 357, ou seja, corpo de fundo. Formou lá, ó, 43 gramas e 357 em cima dissolvido. Eu vou aquecer. Vou aquecer para 25. Quando eu aqueço para 25, a minha capacidade aumentou para quanto, pessoal? 420, não foi? É ou não é? De 0 suportava até 357. Quando eu aumentei para 25, aumentou para 420 gramas. E eu coloquei só 400. Então beleza. Cabe 420. Eu coloquei 400, né? Cabe quanto? Mais 20. Então tá tranquilo. Só que tem um problema. Eu vou resfriar novamente. Eu vou resfriar. Brincando com a temperatura. Quando eu resfrio. Olha aqui. Quando eu resfrio. Quanto que eu coloquei? 400 gramas, não é isso? Quando eu resfriei para zero, zero cabe quanto? 357. Então ele suporta 357. Tem quanto? 400. Só que, pessoal, como eu aqueci e resfriei, a minha solução, ela não ficou com corpo de fundo. Mesmo tendo, quantos gramas a mais aqui, pessoal, que o líquido está suportando? 43 gramas que deveria cair. Estão pegando aí o raciocínio? Certo? A zero cabia 357. Quando eu aqueci, aumentou para 420. E eu coloquei 400 gramas. Então, olha para você ver. Professor, por que não caiu os 43 gramas? Se eu não mexesse na temperatura, cairia. Como mexeu, eu formei uma solução que a gente chama de quê, pessoal? Super saturada. Então, o que é uma solução supersaturada? É uma solução onde o limite foi ultrapassado,
Porém, devido ao aquecimento e o resfriamento, eu consegui manter esse limite ultrapassado dissolvido. Porém, essa solução ela é totalmente instável. Pegou aí? Ou seja, o que significa instável? Se eu jogar 1 graminha aqui, todos os 43 gramas caem de uma vez. Se eu dar um grito, pelas ondas sonoras também cai os 43. Uma solução totalmente instável. Beleza? Então qual que é a diferença para a gente encerrar da saturada com corpo de fundo para supersaturada? Os dois é a mesma coisa, os dois ultrapassou o limite. Só que um eu não brinquei com a temperatura e o outro eu brinquei. Aqui eu não brinquei, os 43 caiu de uma vez. De fundo. Agora, quando eu brinquei com a temperatura, esses 43 não desceu, ficou dissolvido. Só que a minha solução ela é instável. Beleza? Então, encerramos aqui. Na próxima aula a gente continua